Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tópico muito comum entre nossos alunos. Na verdade, talvez seja uma das dúvidas mais frequentes que a gente ouve dos nossos alunos do nosso curso qual é a otimização para iniciar uma campanha. Obviamente, essa pergunta vem sempre: o meu nicho é tal, eu faço isso, mas a resposta pode ser generalizada em alguns pontos, obviamente dependendo do nicho e algumas especificidades, essa resposta muda, mas eu vou tentar hoje dar ela de forma mais abrangente para que você consiga usar para a sua campanha do Google Ads. Então, se você está criando uma campanha do Google Ads e você não sabe ainda qual é a otimização melhor para você ter resultados mais rápidos, esse é o vídeo certo para você ver. Bem rapidinho, como eu sempre faço, eu sou o Ulisses Jorge, eu sou diretor da Lucro Digital, uma empresa de consultoria especializada em vendas online, inteligência de tráfego, e a gente tem dois cursos online principal, que é o Efeito G, nosso curso definitivo de Google Ads, e o SEO Acelerado, que é o nosso curso definitivo de SEO para você ter tráfego orgânico no Google. A gente cobre principalmente o Google nesses nossos cursos online, e na nossa consultoria a gente cobre todo o tráfego desde a sua criação, né, até todas essas plataformas, incluindo as plataformas não tão comuns, né, que as mais comuns é o Google, Facebook e Insta, e as não tão comuns LinkedIn, a Itabula e várias outras que a gente também consegue usar, como Critel, né, que usa toda a inteligência artificial. Isso a gente cobra na nossa consultoria. Se você curte conteúdos desse sentido, você pode se inscrever aqui no canal. A gente tem conteúdos semanais. Se fizer sentido para você esse tipo de conteúdo, ligue também o sininho, que você vai ter então o alerta quando a gente liberar novos conteúdos como esse. Vamos lá então. Antes da gente entrar, eu preciso explicar o que são essas otimizações. E as otimizações, eu não botei todas aqui, eu botei as mais comuns. Nós temos maximizar cliques, CPC manual, maximizar conversões, CPA e ROAS. Eu vou dar uma breve descrição delas, não vou entrar muito a fundo aqui, porque eu quero falar de uma campanha que está começando, onde a gente começa, qual é a primeira otimização que eu devo escolher para a minha campanha e qual é o fluxo que eu devo seguir para ir mudando essas otimizações, ou seja, qual vai ser o fluxo de trabalho que você vai fazer após a sua primeira campanha do Google. Maximizar cliques, como o nome fala, o Google ele vai otimizar para você ter o máximo de cliques possíveis. O que diferencia isso de maximizar conversões? Maximizar conversões, ele usa uma inteligência muito maior ele vai levar a pessoa para o seu site e vai tentar fazer ela gerar uma das conversões que você tem lá. E uma conversão é o que você define. Em um e-commerce, geralmente, uma conversão ela é uma venda, mas, por exemplo, em um site de serviços, pode ser facilmente o preenchimento de um formulário, né? Você pode definir isso como uma conversão. Então, é muito mais fácil para o Google fazer uma otimização de maximizar cliques. Por quê? Porque ele vai fazer só mostrar aquele anúncio para pessoas propensas a clicar no seu anúncio e deu. É só isso que acaba a responsabilidade dele ali. Ele não tem mais responsabilidade. Você pediu para ele que você quer maximizar os cliques no seu anúncio e ir para o site. Só isso. Apenas isso. Já o CPA, já o CPC manual, você vai definir o preço de um clique, né? Por exemplo, eu quero clique no máximo a R$ 1,20, a 80 centavos, a R$ 1,30, e você vai dizer que você quer o máximo de cliques dentro daquele limite que você estabeleceu
para as palavras, e pode ser, para algumas palavras pode ser um CPC, e para outras palavras pode ser outro CPC manual. Para quem não sabe, CPC é custo por clique. Maximizar conversões, como eu disse, né, ele já vai tentar maximizar o número de pessoas que entram no seu site e realizam uma ação de conversão. Imagina a inteligência por trás que ele tem disso. Então ele vai analisar cada pessoa que entra no seu site, vai ver se ela faz uma conversão ou não, e vai ver, opa, essas pesquisas estão gerando menos conversões, então eu vou mostrar menos ele. Essas pesquisas já estão gerando mais conversões, então eu vou mostrar mais esse tipo de pesquisa. E por aí vai. Ele usa até outros dados. Ó, essa classe social, para esse tipo de pesquisa, está gerando mais conversões. Então vou fazer isso aqui, porque o cliente quer mais conversões e não mais cliques. E aqui eu vou novamente desmistificar aquela velha história que o Google quer o seu dinheiro. Na verdade, o Google quer o seu dinheiro, mas ele quer o ganha-ganha, porque no capitalismo real, algo só dá certo com ganha-ganha. Porque se ele fizer você vender, você vai colocar mais dinheiro em marketing e ele ganha mais. Você vende mais, você bota mais dinheiro em marketing. Então o Google quer que você venda, mas você tem que falar para ele o que é vender para você, o que é uma conversão para você e fazer a otimização certa. Então tem uma diferença drástica aqui entre maximizar cliques, que é Google, me leve o máximo número de pessoas para o meu site. Não interessa se elas vão comprar ou não. É isso que você está dizendo para o Google. Maximizar conversões me leva pessoas para o site que eu tenho a maior chance de fazer essa conversão que tem dentro do meu site ocorrer. O CPA e o ROAS é uma otimização mais a fundo do maximizar conversões. CPA é o custo por aquisição, né? Então você vai dizer que você quer uma conversão a cada R$8, por exemplo. Então você bota um CPA, você bota otimização de CPA R$8, né? E ele vai tentar gerar uma conversão a cada R$8. Quando ele não consegue, muitas vezes o que ocorre, ele não gasta o orçamento. E aí ele não está conseguindo gerar aquelas conversões todas com o orçamento, então ele baixa, ele não gasta todo o orçamento. Às vezes, quando ele não consegue nenhuma, ele para de veicular essa campanha. Por isso que o CPA tem que ser muito bem definido. E por isso que ele nunca deixa você começar uma campanha com o CPA. Você já tem que ter um número específico de conversões. O ROAS é o CPA só que percentualizado, se essa palavra existe. Então você vai dizer que você quer, por exemplo, ter um lucro de 500% com o Google. O que significa isso? A cada R$1 em marketing você quer vender R$5. Então, para que isso tenha, para que isso ocorra, para que isso seja possível, você tem que já ter tido várias conversões e a sua conversão tem que ter um valor. Você, quando tem uma venda lá, você vendeu uma peça por R$80, você vai falar para o Google, dentro desse códigozinho de conversão, que a venda foi de R$80. Se a venda foi de 120, você vai lá que é 120. E aí ele vai conseguir ver quanto por cento ele consegue botar em dinheiro para fazer essa venda. Então é muito mais avançado. Em geral, o CPA e o ROAS estão em mesmo nível de avanço, vamos assim dizer, mas o CPA é quando você tem uma venda fixa ou quando você é serviços, por exemplo, preenchimento de formulário, e o ROAS é quando você tem um valor na conversão e ele varia muito, seu desvio padrão em termos de vendas é muito grande. Então, o CPA não teria sentido algum e o ROAS entra com um sentido muito maior. Explicado isso, uma rápida revisão, maximizar cliques e o CPC manual foca em clique, leva o cara para lá, leva o cara para o meu site, apenas isso. E maximizar conversões, CPA e ROAS, ele foca em conversão, foca em vendas, ele foca em preenchimento de formulário, foca no que você disser que é uma conversão para você. Explicado isso? Eu vou explicar agora o caminho, o fluxo ideal para você criar uma campanha. Geralmente, quando você tem uma conta nova, ele não vai habilitar o maximizar conversões, não vai habilitar CPA e não vai habilitar ROAS. E está tudo bem. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que
fazer uma campanha de maximizar cliques no início, né? E esse maximizar cliques ele vai gerar uma campanha onde ele vai fazer a otimização para cliques, ou seja, levar o máximo número de pessoas para lá. Percentualmente isso vai gerar algumas vendas, ou seja, vai gerar conversões, seja vendas online, ou seja, preenchimento de formulários de orçamento, ou seja, cliques no botão de WhatsApp, seja lá o que você definiu como uma conversão. Aliás, nós temos um vídeo aqui nesse canal de como gerar conversões usando o Google Tag Manager e como fazer isso no WordPress também. Então nós temos esses dois vídeos que você pode ver no nosso canal aqui para você gerar uma conversão dentro do seu site. Dito isso, qual seria o fluxo ideal? É você criar uma campanha de maximizar cliques, mas você fazer isso como? Com pouco orçamento, porque isso não tende a vender muito, certo? Você vai então definir os passos da conversão. Por exemplo, se você tiver um e-commerce e uma plataforma, isso já está definido. A plataforma ela já tem os códigos para isso, ou deveria ter, né? Então tenha certeza que está o Google Analytics e os códigos do Google Ads tudo bem instalados lá, que ele vai gerar os códigos de conversão. Então já está tendo conversões lá e você pode começar com já maximizar conversões. Se não, você vai ter que começar com maximizar cliques, mas uma campanha pequena, uma campanha com pouco orçamento, para ele gerar algumas vendas e você poder mais tarde, logo que você fizer esse fluxo ideal, mudar para maximizar cliques e até ir para mais adiante. Então para isso você vai definir os passos de uma conversão, vai criar uma conversão no meio do caminho, se for necessário. Aqui, por exemplo, um e-commerce que tem produtos muito caros. Um produto muito caro vai demorar mais para ser vendido, mais investimento para ele ser vendido. Então, muitas vezes, uma conversão no meio do caminho é ideal para otimizar para ao menos pessoas muito melhores do que as que clicam apenas. Por exemplo, você pode definir uma conversão de adicionar ao carrinho. A cada vez que uma pessoa adiciona ao carrinho, você gera uma conversão para o Google, sem valor ou com um valor R$1 apenas. E isso vai alimentar o fluxo de conversões para melhorar a estratégia do Google e a inteligência que ele tem, para aí depois você tirar essa conversão e só deixar a conversão de vendas, quando já estiver vendendo melhor. Então, esse caminho, essa segunda perna da escada, vamos assim dizer que ela é opcional, depende do nicho, depende da dificuldade que você tem, depende se você já tem vendas suficientes ou não, depende o preço do seu produto e do próprio investimento que você está colocando nas campanhas no início. Aí você vai criar uma campanha de maximizar conversões, quando isso for possível, e aí você vai alterar mais tarde para CPA, se for algo fixo, estilo preenchimento de formulário, ou para ROAS, se for alguma coisa que você vende muitos produtos com muitos diferentes valores e você precisa otimizar isso, porque um CPA fixo, R$8, para vender um produto de R$100 dá certo. Um CPA de R$8 para vender um produto de R$10.000 é irreal, não vai ocorrer. Então, vale muito mais apenas o ROAS. Você bota que você quer um ROAS de 800%, se isso for possível para o seu nicho. Muitos nichos podem muito mais que isso, alguns nichos podem muito menos que isso, depende do seu nicho. Ah, mas Ulisses, como é que eu sei isso? Você vai ter que acompanhar. O maximizar as conversões vai gerar o máximo número de conversões que você consegue ter, e aí você vai saber o valor por conversão que você está tendo, e sabendo quanto que você está investindo, você vai saber qual é o ROAS atual de você. Você não pode, se você está tendo um ROAS atual de 600%, você não pode querer
criar uma campanha ROAS, então, de 5.000%. Ele vai parar a campanha porque ele não vai conseguir chegar nesse nível, porque em que a realidade não mostra isso para ele. Então, muito cuidado com a forma que você faz isso. Qual é o fluxo alternativo para uma campanha desse tipo? É criar uma campanha de maximizar cliques, né? As vendas começam, você mapeia o caminho dessa conversão, você cria a conversão que você deseja, então, por exemplo, você deseja que a conversão não seja apenas clicar no botão de WhatsApp, você quer que seja quando ele clica no telefone, quando ele clica no WhatsApp também, quando ele preenche algum formulário, ou quando ele pede mais informações e vai para a página de mais informações, você também define isso como uma conversão. Por quê? Porque ele quis saber muito mais sobre você. E aí você cria a conversão que você deseja, né? Você altera a campanha para maximizar conversões, então, e aí mais tarde, quando isso aqui já estiver rolando, você altera para CPA ou ROAS. Novamente a mesma lógica, CPA para custos fixos, coisas de mesmo valor sempre, e ROAS para custos variáveis, né? CPA tem que ser fixo, não, mas a diferença de preço entre os produtos que você vende tem que ser muito baixa, ou seja, o desvio padrão tem que ser baixo dos preços dos seus produtos. Se as diferenças forem muito grandes, né, ou seja, esse desvio padrão for muito grande, você precisa botar ROAS para que a campanha dê certo, ou ela não vai funcionar, vai começar só a vender produtos mais baratos e não focar nos produtos mais caros, que provavelmente é onde está o maior do seu lucro. Por fim, sempre leve em conta o funil de vendas. Faça essas campanhas pensando qual é o nível, né, de maturidade em que a pessoa está. Ela está explorando, ela não está pronta ainda para ver uma oferta na hora, jogue ela para um conteúdo, ou seja, faça ela ser o seu médio prazo. Ela já está pronta para ver o preço de um produto ou do seu serviço, jogue ela direto para a página de conversão sua, que é a página de venda daquele produto, no caso de um e-commerce, ou a página de preenchimento de formulário ou de entrar em contato via WhatsApp, ou seja lá como você faz o seu contato na sua empresa. Já vai entrar para fazer o orçamento ou a sua contratação direto. Então, são duas pesquisas aqui muito diferentes e duas campanhas muito diferentes. Na sua primeira campanha, eu diria para você focar aqui, deixa eu apagar aqui, nesse cara aqui, porque você vai precisar, né, de resultados, de vendas para você ir aumentando a otimização da sua campanha. Quando você já estiver vendendo, você tem que, é a sua obrigação, para que deu coisa que você, é a sua obrigação focar aqui. Por que que precisa focar aqui? Toda empresa que só foca em curto prazo vai à falência na primeira crise. Vai ter um problema muito grande na primeira crise. Então, muito cuidado com o foco só no curto prazo. E o foco aqui na venda e na revenda para a mesma pessoa também tem que ser feito logo em seguida da sua venda, do início das suas vendas. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Para aí. Deixa eu apagar todos esses riscos. Vamos para cá. E o que eu tinha para falar isso hoje era isso. Qual otimização você consegue fazer, você deve fazer na sua primeira campanha? É uma dúvida muito comum no Efeito G, que é o nosso curso definitivo de Google Ads. A gente tem mais de 3.000 alunos e essa dúvida vem frequentemente
porque na primeira campanha a pessoa já quer botar conversões e às vezes ela não tem como botar essas conversões porque o maximizar conversões não está disponível. Então, o que ocorre? Ela tem que fazer, ou ela cria essa conversão e espera um pouco ter vendas orgânicas, isso pode demorar muito, não é o caminho que eu aconselho, ou ela faz uma campanha de maximizar cliques, isso já vai gerar algumas vendas com o tempo, vão ser vendas um pouco caras, sim, porque ele não está otimizando para venda, mas só para cliques, e aí mais tarde, logo em seguida que ele abrir o maximizar conversões, você muda para o maximizar conversões, gerando todo esse fluxo aqui que a gente falou. O fluxo ideal é esse, ou você faz o fluxo alternativo, que por ser mais fácil é o que muita gente escolhe. Beleza? Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê na próxima aula. Até lá!